A nova versão do Photoshop trouxe uma coisa que vai salvar a vida de muitos designers, inclusive a minha, que são os Neural Filters. Os Neural Filters nada mais são os filtros inteligentes que são criados com inteligência artificial. Você vai ver que coisas que a gente levava 1 a 2 horas ou até dias para fazer, eles fazem em questão de segundos. Uma dessas coisas muito absurdas e poderosas que um desses Neural Filters faz é de harmonizar as cores de objeto e background no nosso layout. Pronto, aqui eu tenho esse meu background, beleza? Vou dar uma ajustada nele. Eu vou fazer 2 exemplos. No primeiro exemplo eu vou utilizar uma pessoa e no segundo exemplo eu vou utilizar um objeto. Aqui eu tenho meu background e aqui eu tenho um astronauta. Vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Pode ver que as cores estão totalmente distantes com a do background. O astronauta aqui, ele tá totalmente deslocado do meu background. A gente vai selecionar ele, aí tu vai vir na opção de filtro, Neural Filters, beleza? Vai abrir essa janelinha para você. Eu já baixei todos os filtros aqui, mas provavelmente ele vai estar aparecendo para você fazer o download. Então é só você fazer o download, beleza? É de graça, fique tranquilo em relação a isso. Mas infelizmente você vai ter que ter a sua conta Adobe logada, certo? Então se você usa o Photoshop pirata aí, você vai ter alguns problemas em relação a isso. Mas tem tutoriais na internet de como fazer isso com o Photoshop craqueado também. Mas aí eu não vou divulgar, né? Mas enfim, a internet tá aí para você pesquisar. Você vai focar nesse daqui, ó, filtro de harmonização. Vou selecionar ele aqui, como já tenho baixado, é só ativar ele. Aqui está o segredo, a gente vai selecionar a imagem de referência. Ou seja, não é a imagem que a gente vai querer colocar as cores, mas sim a imagem que a gente vai querer ambientar junto com as nossas cores. Aqui a gente vai dizer qual camada que a gente vai querer usar como referência. Então, como eu quero ambientar o meu astronauta no meu background, a imagem de referência vai ser o meu background, porque eu quero ambientar o astronauta nela, entende? Então vou selecionar aqui a camada, apareceu aqui o meu background, tá vendo? Seleciono o background, vai ver que em questão de segundos, ó, só espera carregar, ele já deu a ambientada dele. Vai ver que dependendo da sua situação, dependendo da sua imagem, o filtro ele não vai ficar perfeito. O que é que você vai fazer? Você vai controlar tanto a intensidade quanto as cores aqui embaixo. A gente vai controlar a intensidade das cores, controlar o brilho também. Aqui é só eu sair ajustando de acordo com a minha cor. Esse resultado aqui já tá legal. No formato de saída aqui, ó, você vai selecionar se você vai querer deixar uma nova camada, ou seja, o Photoshop vai criar uma nova camada no seu objeto com as cores já mescladas, ou se você vai querer adicionar um filtro inteligente a ele. Se você selecionar uma nova camada, o Photoshop ele vai preservar a camada original. Você vai ter uma camada acima da sua camada original. Se você selecionar o filtro inteligente, você vai adicionar literalmente um filtro inteligente à sua camada já existente. Vou deixar a nova camada e vou dar um OK. Você pode ver que o Photoshop ele já criou uma nova camada e olha como é que ficou o nosso resultado. A gente saiu disso para isso, disso para isso, em questão de segundos. Então, para você ver como essa ferramenta é poderosa. E agora eu vou fazer um outro exemplo com um objeto dessa vez. Eu tenho um carro e o meu background. Vou até dar uma redimensionada agora no meu carro, para deixar ele mais ou menos um pouco mais ambiente, né? Repetir o processo, seleciono a minha camada, venho em filtro e Neural Filters. Estou ativo a harmonização. Na imagem de referência, vou selecionar o meu background, vou dizer para o Photoshop qual é a imagem que eu quero retirar as cores e colocar na minha nova camada. Seleciono aqui meu background, ó. É só esperar a mágica acontecer. Olha, aí o que é que a gente vem fazer? A gente controla novamente a intensidade e as cores aqui. Deixar em filtro inteligente, vou dar um OK. Pode ver que o Photoshop ele criou um filtro inteligente aqui. E ele também criou uma camada para, se você quiser, você pode editar também depois a exposição dela. Vem com o seu pincel e sair pintando aqui a exposição. Tá vendo? E ó, a gente saiu disso para isso. Disso para isso. Então, se a gente conseguiu te ajudar de alguma forma com esse vídeo, a única coisa que a gente pede em troca é o seu like e a sua inscrição no nosso canal, pois isso nos ajudará bastante. E eu serei eternamente grato a você por causa disso. Valeu? Tamo junto e até o próximo tutorial.